Esse tema mediunidade sempre me interessou porque diz respeito à interação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Como na medicina a gente lida exatamente com esses dois universos, os problemas da alma e tudo o que isso reflete no problema do corpo e as tendências do corpo predisponentes às diversas doenças, eu sempre percebi nos pacientes que junto aos problemas psicológicos e os problemas orgânicos, existiam também questões fenomênicas, ou seja, da fenomenologia da interação da pessoa com o mundo espiritual a partir dos seus padrões de senso-percepção. Eu penso o seguinte, que o organismo humano, ele de per si é um organismo mediúnico. Por quê? Você acorda de manhã e você vai tomar seu café da manhã porque você tem necessidades biológicas e a sua interação com o mundo biológico. Então as nossas células estão adaptadas para captar as coisas biológicas. Mas ao mesmo tempo, você acorda de manhã com algumas preocupações, com algumas ansiedades que repercutem nos seus movimentos, na sua cinética, no seu coração que se acelera, na sua disposição e etc. Ou seja, as nossas células físicas estão também adaptadas para captar as vibrações do espírito. Então o nosso corpo é capaz de interagir com o mundo biológico e com o mundo espiritual, com o mundo da mente, das emoções, os alicerces do espírito e toda a interação com o mundo espiritual. Então, por essência, o nosso corpo é uma estrutura mediúnica, ou seja, intermedia esses dois mundos. Ou seja, tem uma física, uma biofísica capaz de interagir com esses dois universos. Via de regra, nós temos muitos problemas espirituais porque a tendência nossa, porque a humanidade é muito recente ainda, a nossa interação maior é com o mundo biológico. E temos, sobretudo no mundo ocidental, pouco exercício de interação com o mundo espiritual. Então esse desequilíbrio acaba fazendo com que tenhamos necessidades espirituais sobrevalentes, vamos dizer assim. Agora, toda estrutura material, como o corpo físico ele é material, a par de que entra em contato com o mundo espiritual também, tem uma física para isso. Toda a estrutura material ela tem um ponto de convergência das suas forças de tensão. Então, por exemplo, você pega uma estrutura, aqui essa pasta, por exemplo, eu posso segurar essa pasta num ponto específico. Esse ponto aqui é o ponto de convergência das linhas de tensão desse corpo material, é o centro de massa. No caso do nosso organismo, em tese, as linhas de tensão de força da interação entre o corpo e o espírito recaem sobre uma estrutura que é a glândula pineal. Então a pineal, como René Descartes já há 400 anos, pouco mais de 400 anos já colocava, o ponto onde a alma se liga ao corpo. Na verdade, o espírito está ligado ao corpo átomo a átomo, mas o ponto de convergência dessas linhas de tensão de força, o centro de massa, acaba recaindo sobre a glândula pineal, que centraliza o jogo dessas energias, é a nossa hipótese de trabalho. Interessante, e logo mais nós vamos mostrar algumas imagens a respeito da glândula pineal, para você poder se ilustrar. A pineal, sabidamente pela medicina, ela é o órgão cronobiológico, o relógio do cérebro. Ou seja, ela é capaz de captar vibrações dos astros, a lua, o sol, e dizer para o organismo se é dia, se é noite e que horas são, para que a gente possa coordenar a produção de hormônios e de substâncias, de enzimas e etc., e funcionar de acordo com o ritmo da natureza. Então, assim como a pineal ela tem uma física capaz de captar vibrações do Sol, vibrações da Lua, na coordenação do tempo, ela também é capaz de captar vibrações de outras estruturas astrofísicas que a ciência vem pesquisando para o entendimento dos diversos padrões de ritmos biológicos. E também, e por que não, capta vibrações de um espaço astrofísico chamado plano espiritual, que é uma dimensão do espaço. Você sabe que a física, na expectativa de agregar a mecânica quântica com a teoria geral da relatividade, ou seja, o micro com o macrocosmo numa equação única, porque a física também está buscando o monoteísmo, ela
estruturou aquela fabulosa teoria das supercordas, que vem encontrando respaldo, inclusive experimental, nas observações astrofísicas, e que, para você calcular essas integrações, você é obrigado a admitir a existência de 11 dimensões. Pesquisadores da Universidade de Stanford colocam, são dimensões do espaço que inclusive possuem um tipo especial de matéria que eles vão chamar de matéria quintessenciada. Na minha forma de entender, são os planos espirituais. Então a nossa cabeça, ela tem essa capacidade, o nosso cérebro, de interagir magneticamente com essa dimensão. Então a pineal funcionaria como um telefone celular, capaz de captar ondas do espectro eletromagnético provenientes da espiritualidade, e que esses registros vindos da espiritualidade deixam o recado no cérebro, ou bom ou mal, conforme aquilo que você focaliza em você. Porque a sintonia espiritual vai estar na dependência do que você focaliza. Se você focaliza aspectos negativos seus, perda de autoestima, mágoas, rancores, você entra em sintonia com vibrações de mesma amplitude e faz com que se amplifique em você aquela problemática. Muitas vezes a pessoa perde o controle de tudo isso. O estudo aprofundado da estrutura da glândula pineal humana, e eu fiz estudos na Universidade de São Paulo com microscopia eletrônica, revelaram a presença de estruturas que são cristais de apatita, e que na avaliação de tomografias de diversos pacientes com diversos padrões de comportamento, eu percebi o seguinte: isso daí ainda é um processo, uma hipótese em andamento. Pessoas que têm muito cristal de apatita na pineal visíveis à tomografia, eu tenho percebido que tem uma tendência à mediunidade de incorporação. Então a pessoa, essa incorporação pode vir na forma psicográfica, psicofônica, ou estados de transe de incorporação propriamente dito nas manifestações de entidades que usam o aparelho mediúnico. Por quê? Porque o cristal de apatita naquela quantidade acaba fazendo com que a pineal funcione como uma caixa de ressonância. Ela capta as vibrações magnéticas e tudo aquilo é traduzido em termos de neuroquímica com as diversas manifestações biológicas da mediunidade. O Kardec colocava que a mediunidade é biológica, bastante interessantes e que nós temos estudado. Há exceções em que a pessoa apresenta ou faculdades diferenciadas que não são de incorporação, em algumas condições que não cabe nesse momento nós dissertarmos. E aquelas pessoas cuja tomografia não apresentam a presença desses cristais de apatita, na minha casuística eu tenho encontrado mais fenômenos de desdobramento. Então a pessoa não tem aquela quantidade de cristais de apatita, então não retém as emanações, a pessoa tem uma maior facilidade de sair do corpo. Então tem mais aquilo que a gente chamaria de mediunidade anímica, os fenômenos de desdobramento. Via de regra, tanto no que diz respeito à incorporação quanto ao desdobramento, a pessoa não percebe, ela vem muitas vezes ao consultório com sintomas, alteração de identidade, sintomas fóbicos, depressões, ansiedades inexplicáveis, que já foram investigadas por psicólogos, já foi tratado com medicamento e não se chega a uma conclusão, e parece que existe então um terceiro fator aí que precisa ser explorado e que em muitas vezes são esses fenômenos. Quando a pessoa tem fenômenos de desdobramento, via de regra há fenômenos do sistema nervoso autônomo colinérgico. E quando há processos de incorporação, via de regra, fenômenos adrenérgicos, com diversos padrões de repercussão visceral ou orgânica muito interessantes. Então, muitas vezes o paciente diz assim: será que o meu problema é espiritual, psicológico ou orgânico? Toda interferência espiritual que vem vamos dizer, pelos canais mediúnicos acaba trazendo repercussões orgânicas. E repercussões orgânicas que o médico muitas vezes tem dificuldade de entender pela lógica clínica, porque existe um outro fator adjuvante ali que traz outros contextos e que precisam ser explorados e que explica muitas vezes por que o remédio não está funcionando, por que o caso não está tendo um bom andamento, a exigir da pessoa um aprofundamento nessas questões espirituais com bastante critério. O diagnóstico espiritual tem que cruzar com o diagnóstico psicológico e o diagnóstico clínico no mesmo ponto, senão alguma coisa está errada. Quer dizer, precisa haver congruência de sistemas nesse sentido, sobretudo na análise médica de problemas complexos que envolvem problemas espirituais.
Então, esse daqui é a imagem de um encéfalo cortado no meio, tá? Um encéfalo humano, material de autópsia. E nós vamos, só para localizar algumas estruturas, aqui a região do cerebelo e do tronco encefálico. O cerebelo responsável pelo aprendizado, a memória, é um pequeno cérebro, vamos dizer assim. O tronco encefálico, que traz os registros de comando do coração e pulmão, não é? Então, aqui seria a região da nuca, não é? Aqui é a região occipital, atrás da cabeça, que é responsável pela... essa córtex occipital é responsável pelas imagens, da interpretação da imagem visual. Aí nós vamos aqui para o lobo frontal, na região da testa, não é? Onde nós temos as intuições superiores, não é? Aí, indo lá para o meio do cérebro, nós vamos encontrar uma pequena estrutura do tamanho de um caroço de azeitona, que é a glândula pineal, que aqui está cortada no meio, porque nós dividimos o encéfalo em dois, tá? Então, a glândula pineal, ela está no meio do cérebro, na altura dos olhos, e é uma estrutura endócrina, ela produz hormônio, que é a melatonina, que tem uma permeabilidade grande nas células do corpo, e ao mesmo tempo ela possui estruturas que a tornam um órgão sensorial, capaz de captar ondas do espectro eletromagnético e converter em neuroquímica. E justamente os cristais de apatita, que nós vamos mostrar logo mais, estão no jogo da regulação da captação magnética. A pineal capta ondas do espectro e distribui para as áreas cerebrais. Se vier, o estímulo vier, por exemplo, a pessoa capta uma emanação de uma entidade, pode vir esses registros emocionais, pode vir para o hipotálamo. Aí o indivíduo vai ter alterações de comportamento, da fome, da sexualidade, da agressividade, do sono. São comportamentos da fisiologia. Ou alterações hormonais, porque o hipotálamo regula a produção hormonal através da hipófise, que fica pendurada aqui. A hipófise não está aqui, porque quando a gente tira o encéfalo do crânio, a hipófise fica aderida ao osso do crânio, a célula túrcica. Mas a pessoa pode ter captações espirituais que acabam por promover alterações do sistema nervoso autônomo e da produção hormonal. Quer dizer, não houve nenhuma manifestação paranormal, mas houve uma alteração orgânica que, via de regra, está fora daquilo que podia se esperar do ponto de vista de observação clínica, algo diferente. Ou essa captação pode se dirigir para áreas superiores do cérebro, a área motora, a pessoa tem alterações motoras, a área visual tem a clarividência, a área auditiva, a clareaudiência, ou essa área frontal que traz os argumentos da intuição. Então existe uma neurofisiologia do fenômeno mediúnico, convidando a medicina para estudar estas questões em maior profundidade. Então eu vou mostrar aqui minha tese toda arrebentada, velha, porque todo mundo folheia e vem às vezes pesquisar aqui na nossa instituição, que foi a tese que desenvolvi na Universidade de São Paulo, a tese minha de mestrado. Eu falo tese porque produziu conhecimentos originais. E estrutura da glândula pineal humana. Então, vou mostrar algumas imagens que, através da microscopia eletrônica, fraturando ou cortando no meio uma glândula pineal, nós encontramos algumas estruturas, por exemplo, essas bolas que estão em grande aumento, não é? Essas bolas, na verdade, elas são, olha aqui, pineal fraturada, cortada no meio, e você observa essas pequenas bolinhas, são os cristais de apatita, aqui olha, em maior aumento, eles parecem amoras. Parecem amoras, aqui ó. Esse volume aqui é o volume original, por isso que ele está todo arrebentado. Mas é de minha estima esse volume. Então essas estruturas, elas são formadas de... Antigamente se pensava que a pineal era uma estrutura que se calcificava na puberdade, mas nós trouxemos algumas evidências que, na verdade, se formam estruturas cálcicas que têm uma função biológica. É como, por exemplo, os dentes, não é? A nossa boca não calcifica, ela forma estruturas cálcicas, que são os nossos dentes, que têm função biológica. Nós fizemos um estudo no Laboratório de Caracterização Tecnológica da Engenharia de Minas, em que nós mostramos que essas estruturas são cristais. E esses cristais, eles têm funções, eles têm propriedades diamagnéticas.
e portanto, estão envolvidos na regulação da captação magnética desse órgão sensorial que é a pineal. Nós vimos que esses cristais, eles são irrigados com circulação. Ó, dá para ver aqui, essa fiação aqui é circulação sanguínea. Então, são estruturas vivas e metabolicamente ativas e que estão envolvidas no processo de regulação da captação magnética. Quer dizer, nós temos um órgão telepático dentro da nossa cabeça, que é a glândula pineal, e quando essa telepatia ela se estende para outras, pela dimensão espiritual, aí nós vamos chamar de mediunidade. Então, na tomografia, você pega, por exemplo, imagens de pessoas jovens, que antigamente se pensava que essa biomineralização da pineal acontecia mais nas pessoas idosas, porque com o tempo ia se calcificando. Mas você pega pessoas jovens, de às vezes 20, 30 anos, como é o caso aqui, que você tem o encéfalo, e bem no meio um ponto branco, que é uma quantidade muito grande daqueles cristais de apatita que nós mostramos. E que, quando você vai avaliar o universo de senso-percepção da pessoa e dos sintomas, você percebe que há elementos da fenomenologia mediúnica no jogo da problemática que envolve o caso, e a pessoa não está percebendo, e aquilo está vertido para a forma sintomática. Há pessoas que apresentam uma quantidade menor, e aí, no caso, em geral, essas pessoas têm uma dominância de fenômenos de desdobramento. Quando apresenta a quantidade maior, fenômenos mais de incorporação. Obviamente porque os cristais puxam a onda, como um radinho de pilha puxa a onda da radioemissora para que você possa ouvir o programa. Não é? Então são padrões de mediunidade diferentes, com variadas noções, noções não diria, seria variadas nuances e perfis, e com algumas exceções curiosas, como, por exemplo, há variações quando houve o aborto. O aborto favorece, nas nossas observações clínicas, na nossa casuística, o aborto provocado acentua a mediunidade de incorporação, porque, afinal de contas, a gravidez é receber um espírito e materializar ele no útero, não é? Então, você encerra a gravidez de forma dramática, fica com aquela mediunidade de incorporação aberta, então fica com um pré-menstro muito sintomático, uma série de coisas, segundo a observação de nossa casuística. E pessoas que usam drogas ou álcool, ou mesmo casos de pessoas que na infância perderam entes queridos e forçando os fenômenos de desdobramento, tudo isso altera um pouco esses padrões e são referências de exceção que mereceriam aí uma digressão em um outro momento. Fica aqui o convite para reflexão. Tudo isso é o material de estudo, são hipóteses de trabalho que estão em observação clínica e que podem futuramente, quem sabe, contribuir para que a medicina possa entender melhor os processos de saúde e doença. Fico por aqui.